seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a missionária Jessie e nós vamos começar uma série que se chama A Aparência versus o Coração. Ou seja, traduzindo assim por cima, é mentira versus a verdade. E nós vamos falar, nós vamos aqui avaliar nesse primeiro dia, no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3. E não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar, porque você vai estar abençoando a minha vida, assim como eu estou sendo um canal de Deus para abençoar a sua vida também. E todos nós saímos felizes com a presença e a bondade do Senhor. Abra sua Bíblia aí e anota o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, que tem por título João Batista, e diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Verso 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Aí nós vamos pegar aqui, ó, a partir do verso 6. Pontua aí na sua Bíblia. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Verso 7 marca também. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pontua também o verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não, ao verso 9, pontua também: E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o verso 10 também pontua: E também agora está posto um machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ponto, verso 11 também. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pontua aí também o verso 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, João Batista, o precursor de Jesus, assim como nos tempos antigos e assim como hoje também, toda pessoa que tem um nível global ou uma pessoa de muita influência, tudo que aquela pessoa está prestes a fazer, tem alguém que anuncia. Ou então tem uma plataforma que dá o anúncio do que aquela pessoa de influência está prestes a concluir ou a executar. Então, João Batista, ele fazia esse papel de anunciar, como ele disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ou seja, vai fazer muito mais do que eu. Eu estou anunciando aquilo que aquele que é maior vai executar, vai exercer.
Então João Batista, quando ele vê os fariseus e os saduceus, que são grupos, né, com as suas determinadas finalidades, no hebraico, fariseu, ele significa um grupo de judeus devotos à Torá, que são os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, que é Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, quando João Batista, ele vê, como nós lemos aqui, ó, no verso 7, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que que o Senhor me deu essa direção para falar sobre a aparência versus o coração? Porque nós vamos entender na Bíblia, para que eu e você, na nossa caminhada com Cristo Jesus, na nossa caminhada com o propósito a qual Deus tem na minha vida, Deus tem na sua vida, eu e você venha entender, como Jesus disse, se o pai de família é ofendido, caluniado, perseguido, quanto mais os membros da sua família. Jesus estava falando de nós. Se ele sofreu e passou o que ele viveu, quanto mais nós que somos membros dessa família, filhos de Deus, irmãos em Cristo, nós vamos passar por situações de pessoas como os fariseus que perseguia Cristo, perseguiu o seu ministério, perseguiu o que ele falava, perseguiu o que ele fazia, criticava, caluniava, blasfemava. Só que Jesus como filho, ele tinha certeza a quem ele pertencia. Aos poucos nós vamos falando, em cada vídeo nós vamos pegando em partes e falando. Nós temos que ter a certeza que nós somos filhos salvos em Cristo Jesus. E o propósito desde o princípio de Deus com o seu filho, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, nascer de novo, ser novas criaturas, crescer no novo entendimento, crescer num modo de vida de forma diferente daquilo que a gente aprendeu, de forma carnal, né? E de forma equivocada. Jesus, ele veio para mudar tudo isso e trazer uma nova vida ao homem, para mim e para você. Então, para que muitas pessoas que foram feridas na sua caminhada, muitas pessoas que foram feridas no ministério, entender que pessoas que às vezes aqui dentro já tem, sabe, algo preparado para te apunhalar. Pessoas como os fariseus, João Batista já adiantou aquilo que estava já no coração deles. Presta atenção. João Batista, ele falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele estava dizendo: quem ensinou vocês? Quem foi que falou para vocês que o que está prestes a acontecer e já está acontecendo não iria se cumprir? Ou seja, a promessa, a vontade de Deus. Quem foi que falou para vocês? Quando ele diz quem foi, ele está falando: é o homem, é o seu coração que está te enganando? Porque aquilo que Deus prometeu, que Deus preparou o cordeiro desde o princípio de toda a criação, hoje está diante de vós e prestes a acontecer diante dos seus olhos. O cumprimento, Jesus. É isso que João Batista estava falando para eles. Ou seja, não fiquem pensando vocês que o argumento que vocês têm, né, diante da inteligência humana, do conhecimento humano, pode se comparar ou então impedir daquilo que Deus já prometeu venha se concluir, sabe? Então ele disse aqui no verso 8,
produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabem? Deixem de ser arrogantes no seu próprio conhecimento. Deixem de serem vaidosos, porque a pessoa, quando não tem problema de você ser um estudioso, é ótimo, é bênção, desde que você não seja uma pessoa, né, orgulhoso do seu ofício, de forma soberba, de forma que ninguém que esteja fazendo algo que é diferente daquilo que você acha, de acordo com o seu coração, de acordo com as coisas do entendimento do homem, sem o discernimento do espírito, isso se torna uma coisa negativa. O homem e a mulher que é orgulhoso dos seus diplomas, porque tem muitos anos, e acha que Deus se limita ao entendimento terreno, isso é extremamente perigoso. Isso acontecia muito no meio dos fariseus, porque eles não queriam aceitar, mesmo estando nas escrituras, tudo o que estava acontecendo. João Batista, ele diz, deem frutos dignos de arrependimento. Saiam dessa falsa aparência. Saiam desse falso comportamento que aos olhos dos homens vocês parecem perfeitos, sendo que vocês também são falhos. Que vocês, quem sabe, muitos tinham uma vida, quem sabe, de repente, a vida desconcertada, mas nas suas aparências, né, diante de pessoas que não tinham um mínimo, né, de discernimento, como da forma que a gente tem hoje, né, o Espírito Santo foi derramado, está sendo e irá ser derramado, né, sobre toda a carne. As pessoas não tinham discernimento, a facilidade que hoje você e nós temos, depois do sacrifício de Cristo, o sangue derramado de Cristo na cruz, né? E ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, João Batista, ele pegava ali na fragilidade dos fariseus. Então, ele já adiantou. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então João Batista, torno a repetir para que isso fique gravado tanto na minha mente, na sua mente, que durante a nossa caminhada nós vamos lidar com essas situações, mas a gente precisa separar e entender e ter a certeza de quem nos chamou, quem te separou, quem te levantou, quem se sacrificou na cruz por você e por mim, Jesus. Então nós não podemos deixar aquilo que Deus confiou. Jesus em momento nenhum deixou de colocar em prática tudo que ele sabia. E tudo que era confiado a ele por causa de pessoas religiosas que não entendiam, que não queriam aceitar no seu coração o que Deus separou para o seu filho. Mesmo estando, mesmo ensinando o povo, trazendo para os dias de hoje pessoas, né, que estão como membros da igreja e às vezes não está com o coração, ou seja, melhor dizendo, já está com o coração contaminado, né? Está ali na sua soberba, no orgulho do seu ofício, né? Limitante. Você tem que entender que você não pode deixar de colocar, né, em prática o chamado que Deus te confiou. A cada dia você temos que ter convicção do que Deus é para nós, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Você e eu temos que prosseguir em fazer o que Deus nos confiou. E eu vou encerrar esse vídeo, essa primeira série, desse primeiro vídeo dessa série, tá bom? E eu espero que tenha ficado aí claro, porque nós vamos em partes, aos poucos. Eu não posso aqui falar muita coisa, porque o importante é que eu e você compreenda
que a pessoa que vive no Espírito, que a pessoa que discerne no Espírito, Deus vai antecipar você das informações acerca de pessoas, acerca do ambiente, seja lá qual for a situação, o Espírito Santo já vai te adiantar. Então, cabe a mim, a você, se guardar o coração e entender que maior é Deus que está na sua vida. E em nome de Jesus, compartilha, tá bom? Abençoa a vida de alguém. E fique firme e entenda, se de repente você se afastou, se você está machucado, se você está decepcionado, entenda que Jesus também passou por isso. Todos nós vamos passar por isso, já passamos, tem outras situações, mas tudo isso vai cooperar para que você entenda que o que basta na minha vida e na sua vida é o que Deus diz, é o que Deus faz e o como Deus vai concluir essa boa obra. Então continue firme, retorne para Cristo e que eu e você a cada dia dê frutos dignos de arrependimento. Que esse arrependimento que a gente fala com as palavras seja completo nas atitudes, nas nossas vidas, no dia a dia, sabe? Constantemente. Deus te abençoe. Nunca deixe o propósito que Deus tem na sua vida por causa de ninguém, de nenhuma situação. Por isso a Bíblia fala pra gente guardar o nosso coração, guarda o que Deus te deu no teu coração para que ninguém roube, para que nenhuma astúcia do diabo venha roubar essa preciosidade, esse tesouro que Deus te confiou. Deus te confiou. Deus é quem te chamou, Deus é quem te escolheu. E isso tem que ficar no teu coração enraizado. Isso tem que estar no teu coração com todas as tuas forças, para que o diabo não venha te enganar, para que o diabo não venha passar uma rasteira, porque o que tem que estar firmado no teu coração é a palavra de Deus, é que o Espírito Santo de Deus te diz, é tudo aquilo que Deus te confiou. Então fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente.